A diminuição ou queda dos níveis da testosterona, ela pode ocorrer por diferentes motivos, né? Uma delas seria natural. Com a vinda da idade, a tendência é diminuir a produção, né? Os níveis da testosterona. Existem outras causas também que podem afetar, no caso, o testículo, né? Existem as células que produzem a testosterona. Então, elas são controladas através dos hormônios, né? Que vêm da hipófise e do hipotálamo também. Então, numa boa avaliação, deve-se avaliar não só a atividade testicular, como esses outros hormônios hipofisários também. No caso, é o LH, né? Que é o principal delas. E que é muito importante, alterações também metabólicas também, né? Como triglicérides, colesterol, diabetes e influência também de alguns medicamentos, né? Opioides, por exemplo, antidepressivos, além de outros medicamentos que podem interferir também nos níveis ou produção da testosterona. É muito comum também, numa obesidade, né? Alterações em que há alterações, por exemplo, transformação da testosterona em estradiol, diminuindo a atividade da testosterona. Muito bem, e qual seria a função da testosterona? Ela interfere, vamos dizer assim, na manutenção ou desenvolvimento da massa muscular, né? Então, a força física, uma deficiência pode levar a uma diminuição da atividade, vamos dizer assim, mental, né? Trazendo uma indisposição, uma queda da vitalidade, afetar também a disposição sexual também, e principalmente na reprodução humana, né? Porque na produção e formação dos espermatozoides, para a fertilidade do homem, a testosterona ela atua também na formação dessas células reprodutoras, né? E dependendo da causa, é lógico que há tratamentos, inclusive para a fertilidade. Mas com relação ao hormônio, exatamente existem exames, né? O primeiro passo seria uma avaliação médica, em que, pelo histórico, ele vai poder saber direcionar a causa. E os exames, né, solicitados são exatamente para avaliar o testículo, a hipófise, outros elementos metabólicos, né, como hemograma, colesterol, a próprios testosterona e outros hormônios relacionados a ela. Isso é muito importante. E para o tratamento, existem, naturalmente, são medicamentosos, né, normalmente, para normalizar o equilíbrio do metabolismo e também dos hormônios relacionados à testosterona. E, dependendo do caso, a reposição direta da testosterona, né? Que são através de medicamentos cutâneos, né? Através de cremes, medicamentos orais, né? E injeções também. E a indicação vai depender de cada condição. Então, há medicamentos que são aplicados diariamente, outros semanalmente, ou quinzenal, mensalmente, ou cada 2, 3 meses, e os implantes também da testosterona que dura 6 meses até 1 ano, né? Dependendo do caso. A indicação deve-se ter muito cuidado, né, com os efeitos colaterais, né? Dependendo do caso, está contraindicado uma terapia de reposição da testosterona. Por exemplo, alguns casos de tumores, né, principalmente da próstata, deve ser muito bem avaliado a possibilidade, e alterações sanguíneas também, né? Por exemplo, nos casos em que há número de glóbulos, né, uma policitemia elevada, se contraindica o uso da testosterona. E mesmo durante o uso da reposição hormonal, deve-se fazer um controle periódico entre 3 a 6 meses. Por quê? Ela pode trazer alterações sanguíneas também. E quando os níveis de glóbulos estão muito elevados, se tem um risco, né, de uma embolia, uma trombose, levar um AVC, acidente vascular cerebral e até infartos também. Por isso que é muito importante um acompanhamento para quem faz o tratamento com a terapia de reposição da testosterona, né? Os efeitos benéficos, basicamente na atividade muscular mesmo, e outra melhora na disposição, vamos dizer assim, da parte mental, né? Na parte física, é lógico que melhorando os músculos, né, atividade muscular, desenvolvimento muscular, melhora, vamos dizer assim, os exercícios físicos, né? Em academias, esportes, né? E também no dia a dia, no próprio caminhar também. E na disposição mental, uma agilidade, né? Os pacientes referem uma melhora, né? Mas para isso, veja, uma reposição para aqueles casos em que há uma deficiência. Então, exames laboratoriais vão indicar os níveis, se eles estão abaixo do normal e se há indicação também ou não.
Mas muitos pacientes com níveis mínimos de testosterona têm uma vida praticamente normal. E outros com os parâmetros um tanto mais elevados já se encontram em condição de uma deficiência, né, de disposição física. Então, cada caso deve ser avaliado. Aqui nós temos nesse vídeo aqui, essa é a região, é o testículo, né? Ele que produz, vamos dizer, é o órgão produtor da testosterona. O testículo, vamos dividir em duas partes. Existem os túbulos seminíferos que produzem o espermatozoide, que é responsável pela reprodução, pela fertilidade do homem. E entre os túbulos, tem um espaço intersticial, né, entre os túbulos, que tem a célula de Sertoli. Essas células é que produzem a testosterona. Mas para produzir, ela depende de um estímulo de um outro hormônio que vem da hipófise, né? Por isso que numa boa avaliação deve avaliar todo o sistema do equilíbrio hormonal.